Bem, vamos lá? Bom dia, Café com Vida Diária, segunda-feira, hoje aqui no Brasil são 6h04 da manhã e estamos dando continuidade ao Evangelho de Mateus, né? Nós estamos concluindo, falta poucos versículos para concluir o Mateus, o capítulo 10 de Mateus, e hoje já vamos entrar no capítulo 11 de Mateus, tá bom? Então vamos lá. Quem recebe vocês, lembrando que nós estamos num envio, né? Jesus, ele já recortou os discípulos e agora ele está enviando os discípulos, atirando os discípulos para a missão, né? E nós falamos com um discípulo extraordinário, nós falamos no último programa, se você não viu, assista, porque à luz de Isaías 6, nós descrevemos um discípulo extraordinário, é alguém que vê Jesus, é alguém que diz, ai de mim, tem um espírito de graça e súplica, alguém que é transformado no caráter, o caráter desse discípulo é transformado, depois ele ouve a voz de Jesus dizendo, a quem enviarei, e esse discípulo extraordinário está dizendo, eis-me aqui, pode enviar a mim, né? E embaixo dessa unção de envio, nós vamos continuar aí esses últimos versículos de Mateus, capítulo 10. Então, vem comigo. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Olha, veja a representação que os discípulos têm de Jesus. Perceba que quando você não vai por você vai em nome dele, representando ele. Há alguém, por isso que o evangelho não é sobre você. Ah, eu não me acho capaz, eu não acho que eu tenho condições, eu não acho que eu tenho vocação, pastora, eu não sinto que tenho chamado, eu não consigo perceber em mim dons, eu não consigo perceber em mim vocação. Eu quero te dizer que não é sobre você, né? O envio é sobre aquele que te enviou. Há alguém ali por trás de você te enviando, te comissionando. Então, quem está recebendo você, está recebendo a Jesus. Por quê? Porque, em última instância, é por ele que você está indo. É no nome dele que você vai fazer tudo. Perceba o que a Bíblia diz, e em meu nome, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Toda autoridade que temos vem dele, é para ele, é para a glória dele. Todo poder vem dele, é para ele, é para a glória dele. Então, perceba, quem recebe a mim, quem recebe vocês vai receber a mim. E quem me recebe também recebe aquele que me enviou, que é o Pai. Então, perceba, eu não trabalho sozinho também, eu estou aqui debaixo de um envio. Então, assim como eu fui enviado pelo Pai, eu estou enviando vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E quem recebe vocês, recebe a mim, recebe o Pai. Ou seja, nós estamos conectados, nós estamos unidos, nós temos um ministério único, nós temos um ministério de unidade, nós caminhamos juntos, tudo que fizerem farão comigo, tudo que fizerem farão com o Pai, vocês não estão indo sozinhos, eu não estou mandando vocês órfãos, vocês estão indo em meu nome, há um poder em meu nome, vocês estão compreendendo? Por isso que alguém que é um discípulo extraordinário não deve se acovardar diante do chamado, não deve se acovardar diante do envio, porque ele sabe que aquele que está enviando, ele não está enviando órfão, e há poder no nome daquele que te envia. Amém, gente? Vocês estão comigo? Olha que lindo isso. E aí ele vai dizer, quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que aquele profeta que está ali falando da parte de Deus. E quem acolhe um justo, por causa da sua justiça, você vai receber uma recompensa igual à daquele justo. Se alguém der um copo de água, ainda que fria, que seja o menor dos meus seguidores, pode ser o menor dos meus seguidores, certamente não vai perder a recompensa por estar fazendo isso, por estar cuidando de um filho, de uma filha. Gente, isso aqui fala de cuidado, né? Do reino de Deus, da gente cuidar daqueles que estão cuidando. Isso aqui fala de honra, né? A honra, a lealdade é uma coisa que a gente não pode perder dentro do corpo de Jesus. Nós precisamos entender a honra e a lealdade.
né? Cuidar dos que estão cuidando, gerar aquilo que os outros estão gerando, preservar quem está preservando. E é isso, a quem honra, honra. E ele está dizendo que aquele que reconhece, aquele que honra quem está servindo, também será recompensado. Você pode não ter feito a mesma coisa que eles fazem, mas porque você honrou, mas porque você foi leal a quem estava lá no campo de batalha, você será recompensado. Como é lindo quando a gente vê dentro de uma igreja, né? Esse espírito de lealdade e honra em detrimento daqueles que estão servindo e trabalhando, né? Eu fico olhando os heróis de guerra, os heróis de batalha, quando eles chegam em casa, né? Existe toda uma festa, as flores, a família esperando, né? Os cartazes, né? E toda essa festa quando volta, né? E mesmo quando estão lá, as pessoas fazem de tudo para que eles não sintam a ausência. Nós precisamos cuidar daqueles que vão. Nós precisamos cuidar daqueles que militam, daqueles que trabalham, daqueles que servem, daqueles que estão ali, honrar a lealdade. A lealdade é um construto de um discípulo que precisa ser honrado. Aquele que serve precisa ser servido. E aquele que cuida precisa ser cuidado. Vamos lá? Pegaram isso? Né? Nós precisamos ter essa dinâmica. Anote aí, né? A honra e a lealdade precisa ser um construto dentro do corpo de Jesus. O que é isso, pastora? Eu preciso valorizar a honra e a lealdade dentro do reino. Eu preciso valorizar aquele que vai, eu preciso cuidar de quem cuida, eu preciso proteger quem protege, eu preciso servir quem está servindo, né? E o contrário também é verdade. Quem cuida precisa aprender a ser cuidado. Quem honra precisa aprender a ser honrado. Quem serve precisa aprender a ser servido. Porque muitas vezes a gente está tão envolvido nesse engajamento de cuidar, de servir, que a gente não consegue estar nesse lugar. Eu falo por mim mesmo. Muitas vezes eu me senti muito desconfortável, esse é um exercício que eu ainda faço, né? Em algum momento ter um ato de cuidado, que você fica tanto naquele lugar de você cuida, você serve, você vai, você está nesse lugar de discipular, de cuidar, de militar, que você não consegue estar nesse lugar. Mas é importante, nós precisamos aprender a ser cuidados, a honra daquele que vai. Que o Senhor levante pessoas leais para recompensar o seu envio. Que as pessoas levantem pessoas leais para enviar você, para cuidar de você, para amparar você, né? E quando essas pessoas honrarem você, elas precisam ter essa compreensão. Quando eu honro alguém que está engajado no verdadeiro reino, nesse lugar do envio, eu também sou recompensado. Perceba um copo com água fria. Então, tem alguém ali que é profeta, que está servindo, que está entregando mensagem, que está indo, né, que está trabalhando e militando em prol do reino de Deus. Você dá um copo com água fria para essa pessoa, você está ganhando o galardão, a recompensa de profeta, né? Isso inspira cuidados, isso faz com que a gente tenha a cultura do cuidado dentro da igreja de Jesus. A gente precisa ter essa cultura do cuidado, de um servir ao outro, né? A cultura da bacia e da toalha nas mãos, a cultura de que eu, se preciso for, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você, eu vou amparar você, eu vou esperar por você, e eu vou honrar e vou ser leal ao teu chamado. Isso precisa existir dentro do reino de Deus. Entrando já em Mateus capítulo 11, a gente vai encontrar Jesus e João Batista. Quando Jesus terminou de dar as instruções, eu acho muito bonito esse termo instrução, porque isso fala de tática, táticas mesmo bélicas, né? Jesus recrutando, Jesus sendo estrategista, combinando como que vai ser esse envio, como que a gente vai se voltar para esse envio. Quando Jesus terminou de dar as instruções aos 12, perceba o que eu vou te dizer, você precisa estar com as instruções de Jesus nas suas mãos.
Eu não posso me auto-instruir, eu preciso dessa cobertura. Eu preciso que Jesus envie, né, uma cobertura que me instrua, eu preciso ser instruída. Quando Jesus terminou de dar as instruções aos 12, aqueles que estariam mais próximos a eles, ele não ficou ali parado esperando, que Jesus não era o tipo de líder que dizia vai, ele dizia vamos. Por isso ele disse, olha, nós vamos nos encontrar aqui, olha, nós estaremos juntos, né? Então, assim que ele terminou de dar as instruções, ele saiu também para um envio. Jesus não ficou estático, até porque Jesus tinha senso de ministério, senso de urgência de que o evangelho se espalhasse, de que as pessoas fossem salvas. Jesus tinha um senso ministerial emergencial. E muitas vezes nós vemos pessoas que estão, como eu disse no programa anterior, no berço esplêndido, como a canção do Brasil, do nosso hino oficial, e não saem, né? Não se levantam para esse envio. Mas ele saiu para ensinar, ele saiu para o ensino, ele saiu para anunciar, para pregar a sua mensagem nas cidades da região. Então, Jesus saiu para ensinar as multidões, Jesus saiu para pregar para as multidões. Jesus não ficou ali, olha, eu envio vocês e agora eu vou dormir e esperar vocês voltarem. Não, Jesus também foi. E a característica de um bom líder é um líder que não apenas envia, mas ele é aquele que vai, ele é aquele que dá exemplo, ele é aquele que é o primeiro a dizer, olha, a gente tem que fazer, eu vou ser o primeiro aí. Ele tem marcas que alguém pode olhar para ele e vai enxergar nele, ele fazendo aquilo que ele disse que tem que ser feito. Né? Que coisa linda é quando o líder ele ensina pelo exemplo. Gente, palavras falam, agora o gesto ele arrasta, ok? Escrevam isso aí, vocês estão anotando. As palavras só falam, os gestos eles arrastam. E Jesus ele ensinava e ensina até hoje pelo exemplo, né? Então vamos lá. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso, ele enviou os seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou seja, o Messias, o Yeshua, o ungido, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Não era mais fácil ele ter dito eu sou? Sim, fala para o João que eu sou. Gente, isso é espetacular. Esse é um dos textos mais lindos para mim dentro do Evangelho de Mateus. Vocês estão compreendendo? Ele podia ter virado para ele, seria muito mais simples dizer sim, vá lá na prisão e diga para o João que eu sou aquele que haveria de vir, eu sou o Messias, eu sou o Yeshua, mas ele não disse eu sou. E eu acho muito importante que você compreenda o que eu vou te dizer. O verdadeiro discípulo não precisa dizer que é verdadeiro discípulo. Um homem de Deus não precisa dizer que é homem de Deus. Uma mulher de Deus não precisa dizer que é mulher de Deus, porque os seus frutos manifestam quem ele é. Os seus frutos manifestam o que ela é. Os seus frutos revelam quem é, o seu caráter e a sua natureza. Ele está dizendo, volta lá e vê o que você está vendo e vê o que você está ouvindo. Porque aquilo que eu manifesto está público, qualquer um pode olhar e qualquer um pode perceber. Vá lá e conte a João aquilo que você vê e aquilo que você ouve. E aí ele vai dizer o que você está vendo, o que você está ouvindo. Aí ele vai dizer, os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos estão sendo curados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados. E as boas novas estão sendo anunciadas aos pobres. Vocês percebem as marcas do Evangelho de Jesus? Vai lá e conta o que você está vendo, está ouvindo. E quando ele ouvir tudo que estava sendo feito, pelo fruto, ele vai saber que eu sou. E agora há uma palavra para você essa manhã. Obras muito maiores você fará.
E nós precisamos ser esses discípulos extraordinários, que nos movemos para viver algo muito maior. Você precisa ser esse discípulo extraordinário, que vai fazer coisas muito maiores que um dia você já viu fazer. Amém, gente? Veja o que ele está dizendo: os cegos estão vendo, o aleijado já está andando, o leproso está sendo purificado, o surdo está ouvindo, o morto está sendo ressuscitado, e há boas novas sendo pregadas. Se a igreja de Jesus, se alguém perguntar assim, e aí, tem igreja no bairro, no seu bairro? Você não precisa dizer tem, você, olha, vai lá e vê o que você está vendo e ouvindo. A igreja, ela se manifesta pelos seus feitos, pelos seus atos. Você está me ouvindo? A pregação, ela se revela pelos atos, pelas marcas. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 4, ele vai dizer assim, olha, quando eu cheguei aqui, eu não cheguei com palavras persuasivas, humanas, mas eu vim com provas firmes do poder de Deus. O que ele está dizendo? Eu não só estou falando de forma persuasiva e eloquente, não é assim que se manifesta o meu ministério, mas o meu ministério ele tem provas firmes do poder de Deus. Então, nós precisamos ser produtores de provas. Anote isso. Você precisa ser um produtor de provas. Vamos embora, vamos ratificar isso. Coloca aqui no chat para mim nos comentários, coloca aqui nos comentários do YouTube, coloca em algum lugar agora. Eu sou um produtor de provas. Provas firmes do poder de Deus. Coloca, eu sou um produtor de provas. Você está entendendo? Nós precisamos provar que, de fato, somos enviados por um evangelho que não está morto, mas um evangelho firme, um evangelho vivo que diz, esses sinais vai seguir aqueles que crerem. Gente, não diz, esses sinais seguirão os profetas, esses sinais seguirão os apóstolos, esses sinais seguirão aos mestres, esses sinais seguirão, não, esses sinais seguirão os discípulos que creem. Você crê? Creio. Você crê no envio? Eu creio. Você crê no poder do evangelho? Eu creio. Pois esses sinais vão seguir você. Quais são os sinais? Em meu nome. Vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados em meu nome. Colocarão as mãos sobre os oprimidos, eles serão libertos em meu nome. Vocês falarão outras línguas em meu nome. Se comerem alguma coisa mortífera, não fará dano nenhum em meu nome. E ele está dizendo, olha, eu não vou dizer para você que eu sou. Eu não vou olhar para você e vou dizer assim, olha, eu sou. Não, 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 não. Ele diz, vai lá e diz para ele o que você está vendo e o que você está ouvindo. Então, se alguém falar assim, vem cá, tem uma igreja relevante na cidade de Itaboraí, a gente não tem que dizer tem. A gente tem que dizer, olha, faz o seguinte, veja o que vocês estão vendo na cidade e veja o que vocês estão ouvindo na cidade. Tem cego que está vendo na cidade, tem aleijado que está andando na cidade, tem leproso que está sendo purificado, tem surdo que está ouvindo, tem morto sendo ressuscitado, e a palavra está sendo pregada. Aí alguém vai dizer, epa, então tem igreja relevante na cidade. Tem, mas por que tem? Porque as provas, nós provamos, há um ministério que é provado com provas firmes do poder de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Eu não apenas preguei, mas a minha pregação, ela veio marcada, ela veio carimbada com as provas firmes do poder de Deus. Não adianta eu dizer que sou igreja relevante. Ah, o que vocês são? Discípulos abundantes. Mais do que abundantes, precisamos ser discípulos relevantes. Alguém vira e pergunta, você é um discípulo relevante? Você não tem que dizer eu sou. Você diz, veja o que nós estamos vendo e ouvindo. Perceba aquilo que nos acompanha. Veja a nossa marca. Nós precisamos deixar uma marca, um legado. Jesus, por onde ele passava, ele deixava marcas e legado. Você precisa ser alguém
a sua igreja local, você que está me ouvindo, e como pastora da Igreja Apostólica Relevante, eu quero dar essa palavra pastoral nesse programa. Nós precisamos ser uma igreja que, aonde nós estamos, nós deixamos carimbados marcas. Qual é a marca, pastora? As provas firmes do poder de Deus. E disse ainda: felizes, felizes são aqueles que se sentem ofendidos por minha causa. Olha isso, gente, perceba, é feliz o ofendido. Que incoerência, né? Que antagonismo nessa frase. É ou não é? Que antagonismo. Feliz é você quando for ofendido por causa do ministério que você carrega. Ah, gente, por favor. Se você soubesse quanta gente é ofendido no nosso ministério, como as pessoas muitas vezes entram para tripudiar do ministério. E eu falo não do ministério relevante, mas do ministério muitas vezes pessoal mesmo. As pessoas tentam ofender, as pessoas tentam enterrar o ministério, enterrar o dom, enterrar aquilo que você carrega. Mas a Bíblia diz: feliz é quando alguém ofender você por causa do meu nome, por causa do ministério, por causa daquilo que você carrega. Feliz é quando você tiver que passar por algumas coisas, porque você está amando o evangelho de verdade. Se alegre, se alegre. Continua. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que vocês esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procurava um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti. Ele preparará teu caminho à tua frente. Gente, o evangelho de João, esse lugar de João, esse amigo do noivo, Jesus ainda está levantando amigos do noivo. Você precisa ser um João nessa geração. Você precisa ser esse amigo do noivo. Jesus está procurando seus amigos. Você está me ouvindo? Mais do que servos, Jesus está procurando amigos. Jesus está procurando mensageiros, gente que vai preparar o caminho, gente que vai preparar o caminho do noivo, porque o noivo está voltando. E o noivo, o amigo do noivo é aquele que diz: eis o noivo, saiu ao encontro. O noivo é aquele que diz: o noivo está vindo, aquele que grita: o noivo está vindo. Ele não se perde, ele sabe que ele está preparando o caminho para a chegada de Jesus. Ele prega Jesus, ele não prega teologia de prosperidade, ele não vira coach, ele não usa isso para glória, para fama, ele não usa o evangelho para enriquecer, nada disso. Ao contrário, ele é amigo do noivo e ele não se perde no seu ministério. Quando alguém pergunta o que move o seu ministério, ele diz: o que move o meu ministério é preparar o caminho do meu noivo, preparar o caminho do meu amigo. Jesus está procurando amigos, pessoas que sofram com ele, que queiram ir para o ministério com ele, que se importem com aquilo que ele se importe, que desejem cuidar do seu coração. Né? Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas você é um amigo do noivo. Jesus está levantando você para preparar o caminho da sua chegada. Né? Você é o João desta geração. Você é o amigo de Jesus nesta geração. E ele diz: eu digo de verdade, que de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que o João Batista. Veja que não houve outro. E nós, antes dele, nós vimos Moisés, nós vimos Abraão, nós vimos Davi. Ele está falando muitos que nasceram de mulher, mas ele diz: nenhum é tão grande quanto João. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias que João pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Pois antes de João vir, todos os profetas e lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa.
Veja, João está sendo esperado. João está sendo profetizado, as pessoas estão esperando João. Pastor, o que torna o evangelho de João tão significativo? O que João carregava? O nível da entrega do evangelho de João. João está gritando e preparando o caminho. João é o amigo do noivo. João dentro do ventre ainda da mãe dele. O ministério começa no ventre. Quando Isabel, a sua mãe, ouve a notícia, quando chega Maria na casa de Isabel, João da barriga pula e já percebe a presença, ainda bebê, do Cristo. João, desde o ventre, sentia a manifestação de Jesus. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A que posso comparar essa geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Gente, que terrível, né? Eu vou comparar essa geração com crianças que estão brincando na praça. Tocam flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos, vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público, e vocês disseram, está possuído por demônios. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem, é um comilão, é um beberrão. Ele é amigo de cobradores de impostos e pecadores. Veja, vocês criticaram João, vocês criticaram o filho do homem, vocês ofenderam João, vocês ofenderam o filho do homem. E o que eu acho mais interessante é que nós não aprendemos a ser ofendidos. É que muitas pessoas abandonam o ministério por causa de ofensa. Nós precisamos abrir mão da ofensa. Você quer estar no ministério? Aprenda a abrir mão da ofensa. Anotou? Você será ofendido. Jesus foi ofendido, João foi ofendido. João foi chamado de... João, disseram que João era possuído por demônios. O filho do homem, Jesus, é um comilão, um beberrão, aquele que come com cobradores de impostos. É um pecador. Vocês estão me ouvindo? Abra mão da ofensa. Tem alguém online aí ouvindo essa palavra? Abra mão da ofensa. Você quer entrar no ministério, você quer servir Jesus, abra mão da ofensa. Permita ser ofendido. O melindroso, não tem lugar para o melindroso no ministério. Não tem lugar para o intocável no ministério. Tem gente que é intocável. Tem gente que, se alguém falar mal, paralisa. Tem gente que, se alguém falar mal, ele diz, não quero mais, estão falando mal de mim. Já viu? Criança é assim, gente. Criança é assim. Sai correndo para a mãe e diz, mãe, estão me chamando de feio. Mãe, né? Estão dizendo que eu sou feio. Agora, dentro do ministério, nós não podemos. Ontem nós estávamos no nosso toque pastoral e uma ovelhinha muito amada, muito leal, ela falou, pastora, eu tive um sonho com a senhora. E foi bom? Foi bom. Na cabeça, por que foi bom? Eu entendi o que ela quis dizer que foi bom, porque eu fui leal, eu defendi, eu fui na frente. Mas ela falou que alguém entrou na igreja e ofendeu, né? Ofendeu a senhora. E eu falei, epa, não vai ofender minha pastora, não. Entra lá e vê, porque você não vai falar sem ouvir o que Deus está fazendo, né? Então, você entra lá e vai ver. E aí, na cabeça dela, aquela questão foi, a pastora foi ofendida. Eu falei, gente, que legal, eu estou no bom caminho, então. Porque Jesus foi ofendido. João foi ofendido pela mensagem que eles carregavam, pela mensagem. Jesus foi ofendido pela sua mensagem. João foi ofendido pela sua mensagem. Então, aquele que quer viver o verdadeiro evangelho, se prepare para a ofensa. E no dia da ofensa, não sai correndo melindroso, não.
Ao contrário, veja o que Jesus disse lá acima. Quando você for ofendido, fica feliz. Olha, que legal, já estou nesse nível da ofensa. Estou no nível da ofensa por amor a Jesus. Estou no ministério e está atraindo ofensas. Amém. Significa que eu estou indo por um bom caminho. Agora perceba, mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Então, nós precisamos manifestar os resultados do Evangelho. É a salvação, é a cura. Sabe por quê? Porque contra fatos não há argumentos. Você pode me ofender. Olha o que eu vou te dizer, você pode até me ofender, mas você não pode apagar os frutos do meu ministério. Você não consegue apagar um legado. Você não consegue apagar aquilo que Jesus deixou, é impagável. Não dá para pagar, não dá para pagar, não dá para pagar o legado de João Batista. Os nossos frutos, eles não podem ser reprovados. Contra fatos não há argumentos. Por isso que você não deve ficar preocupado em manifestar o seu nome, em honrar o seu nome. Eu tenho um nome a zelar. Você não tem um nome a zelar. Você tem um ministério para agir. Você tem provas para deixar. Porque quando alguém começar a te ofender, a falar do seu ministério, você vai ter ali as suas provas. E contra fatos não há argumentos. A sua vida manifesta aquilo que você carrega. Contra fatos não haverá argumentos. Julgamento para os que não creem. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida? Porque se na cidade de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que eu realizei em vocês, olha, veja, ele entrou para pregar em Corazim, ele entrou para pregar em Betsaida, mas eles não receberam Jesus. Ele fez muitos milagres em Corazim, ele fez muitos milagres em Betsaida, mas eles não receberam Jesus, eles não entenderam que ele era o Yeshua, Messias. Então, cuidado, porque você também não terá 100% de aprovação. Se Jesus não teve, você não espere ter. Você entrará em lugares que não te receberão. E Jesus está dizendo, eu fiz muito milagre, perceba que não é pouco, é muito milagre. Ele não fez milagres, ele fez muitos milagres nesses lugares. E eles não receberam. E ele está dizendo que a aflição espera de vocês, ai de vocês, Corazim e Betsaida, porque vocês não receberam. Sentir esse dom eu tivesse feito o que eu fiz aqui. Há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. E eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você vai descer até o lugar dos mortos. Por quê? Porque se na cidade de Sodoma tivesse sido realizado todos os milagres que eu realizei em vocês, aí na cidade de Cafarnaum, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que Cafarnaum. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Algumas pessoas idealizam o ministério onde vai ser tudo lindo, né? O ministério dos ursinhos carinhosos. Eu vou chegar nas cidades, eu vou chegar nos bairros, eu vou chegar nas casas, eu vou pregar, todos vão aceitar, vão se converter, né? Idealizando, né? E eles vão falar em línguas instantâneas. Na outra semana eu vou estar batizando, mas haverão lugares onde você vai entrar e eles vão se fechar completamente para o evangelho. Pastor, o que eu faço? Simples. Bata a poeira dos pés e vá para onde querem você. Avance, não pare, não paralise, porque um lugar não quer, mas no outro estou esperando por você. Agora, se o próprio Jesus, depois de fazer muitos milagres, algumas cidades não se abriram e não quiseram Jesus, quem é você e quem sou eu? Certamente, em alguns lugares onde iremos manifestar o evangelho, não nos receberão. Vocês estão entendendo? Então, perceba, olha, isso é muito importante. Me parece que algumas pessoas querem envio sem ofensa. Me parece que algumas pessoas querem um envio sem a rejeição. Me parece que algumas pessoas querem ser enviadas com facilidades. Mas o evangelho não é para fracos, o evangelho não é para gente melindroso.
O evangelho não é para gente que fica com dedos. O evangelho é para gente resistente. O evangelho é para alguém que está disposto a ser ofendido e rejeitado por amor a Jesus. Se você está disposto a ser ofendido e rejeitado por amor a Jesus, é você o discípulo que o Senhor quer enviar. Você está pronto para um envio. Você está pronto para ir. Agora, óbvio que existem também momentos de grande alegria. Cidades se renderão ao nome de Jesus. Milagres acontecerão por seu intermédio. Só que não existe um ministério constituído só pelas rosas. As rosas têm os espinhos. E nós não podemos pregar o evangelho de rosas sem espinhos. Os espinhos estarão lá. E nós precisamos viver os espinhos do ministério também. E os espinhos nos fortalecem para continuar o chamado. E os espinhos nos mostram que tudo que temos é dele, é por ele, é para ele, e é para a glória dele. Os espinhos nos fazem lembrar que tudo que temos vem dele, e é para a glória e o louvor dele. Amém? Jesus agradece ao Pai. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos. Veja que existem pessoas que se consideram, mas não são. Se consideram o quê, pastora? Se consideram sábios, muito sabidos, mas não são. Mas tu revelaste estas coisas aos que são como crianças, aos pequeninos. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Perceba que o Filho quer te revelar o Pai. Mostra-nos o Pai. Deve ser uma oração a ser feita de joelhos a Jesus. Você precisa pedir, Jesus, revela-me o Pai, porque Jesus escolhe, Jesus revela o Pai aos seus discípulos amados. Você precisa pedir, revela-me o coração do Pai, Jesus, quando você estiver orando. Jesus me mostra o que está no coração dele. E ele vai dizer: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou dar descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. Perceba o que ele está dizendo: eu sou o que vai ensinar vocês, porque eu sou manso. Olha as características de Jesus: eu sou humilde. Nós precisamos ser como Jesus, mansos no dia da ofensa, humildes no dia da ofensa, e vocês encontrarão o descanso para a alma. Nós precisamos desse descanso. O meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu dou para vocês é leve. O ministério não pode ser pesado, gente. O ministério tem que ser leve. Pastora, você está dizendo que eu vou sofrer ofensa, que eu vou ser rejeitado e que o ministério é leve? É. Por quê? Porque no dia da ofensa, a ofensa não é sobre você. Você precisa entender que quem está sendo ofendido, quem toca em você, toca nele. Você precisa devolver a ofensa para Jesus. Quem rejeita você não rejeita você, mas rejeita aquilo que você carrega. Não é sobre você a ofensa, não é sobre a rejeição. Sobre você a rejeição é sobre Jesus. Então, quando você percebe que você morreu, você não tem como ofender um homem morto. Eu morri. Você não tem como me ofender porque eu estou morta. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você não tem como me ofender, porque eu morri na cruz do Calvário. Agora, se você me ofender, você está ofendendo aquele que eu carrego. Quando você entende essa verdade, você não se dói mais, você não se machuca mais. Você está me ouvindo? Você não tem como rejeitar um homem morto. Você não tem como rejeitar uma mulher morta. Eu estou morta.
E quando você rejeita aquilo que eu carrego, você não está me rejeitando. Você está rejeitando aquele a quem eu carrego. Você não tem como me rejeitar. Você não tem como me ofender. Porque quando você me ofende e rejeita, você não está ofendendo e rejeitando a mim. Você está ofendendo aquele a quem eu carrego. Porque já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Quando você entende isso, o evangelho fica mais simples e mais leve. Porque você entende o que eu estou carregando em Jesus. Agora ele está dizendo sobre o fardo. Parece que fardo é coisa pesada, né? O jugo é coisa pesada. Deixa que eu ensine. O meu jugo é fácil de carregar. Gente, o que é jugo? Jugo era uma coisa muito parecida com essa aqui que eu vou desenhar, de madeira. Ó. Era um objeto assim, ó, de madeira. E no jugo era usado, esse jugo era usado para unir dois animais para arar a terra, para fazer o trabalho da agricultura. E Jesus ele está usando aqui, Jesus era muito didático, Jesus era lúdico. O evangelho de Jesus era simples, o evangelho de Jesus é muito simples, muito simples. E ele estava falando ali com pessoas que eram, que cuidavam de animais e compreendiam perfeitamente o que ele estava dizendo, pela lucidez, pela forma prática, didática como Jesus ensinava. E aqui, ó, o que eu colocava? Aqui desse lado desse jugo, eu colocava um boi com 10 quilos e a estatura de, sei lá, né? Eu estou mesmo supondo, né? A estatura de 1,5 metro, né? A estrutura de 1,5 metro. Desse lado, eu tinha que colocar um boi do mesmo nível, tinha que ser igualzinho. O boi daqui tinha que estar do mesmo nível do boi daqui, tinha que estar igualzinho. Por quê? Porque se eu coloco aqui desse lado um boi magrelinho, pequenininho, esse boi vai se machucar. Esse boi não vai suportar. Então, se eu coloco aqui alguém pequenininho, desse lado do jugo, esse ainda ficou grande, né? Se eu coloco aqui um boi pequenininho, e à medida que eles vão arando a terra, ele vai se ferir. Então, não pode. Então, do jugo tem que estar igual. Então, essas pessoas que colocavam os bois para arar, eles procuravam pessoas da mesma estatura, com a mesma capacidade, né? Do mesmo tamanho, que fossem semelhantes. Ele procurava bois semelhantes para colocar no jugo, no mesmo jugo. E aí você pegava e nunca colocava dois bois novos. Colocava sempre um boi novo com um boi velho. Então, esse boi novo, ele tinha que estar com um boi velho. Nunca boi novo com boi velho. Por quê? Porque o boi velho, ele sabia o caminho. O boi velho, ele não se perdia. O boi velho, ele sabia para onde ir. E ele já, com a força, porque ele já sabia para onde ir, ele levava o boi novo. E Jesus está dizendo aqui, ó, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Por quê? Porque se eu arar a terra sozinho, eu estou com toda a pressão sobre os meus ombros. Ele está dizendo, não carregue sozinho. Vem que eu vou aliviar. Coloca para mim esse jugo. Coloca nas minhas costas esse jugo. Tome sobre vocês o meu jugo. Vamos lá, eu estou aqui para levar a carga. Deixem que eu ensine. Eu sou o boi velho, eu sou aquele que conhece o caminho. E ele vai dizer: aprendam comigo, porque eu sou manso, eu sou humilde. E se vocês fizerem isso, vocês encontrarão o descanso. Mas para eu fazer isso, para eu pegar o jugo de Jesus, eu tenho que ser semelhante. Você sabe por que muitas vezes nós não conseguimos isso? Porque nós não somos semelhantes. E machuca. Machuca andar com Jesus, porque eu não sou igual a Jesus. Agora, se eu for como Jesus, não dói. E o jugo dele é leve. E ele diz que se você fizer isso, você vai se tornar, você vai carregar, vai ser leve caminhar comigo. Eu vou dar descanso para você. Mas para isso você precisa se tornar semelhante a mim. E eu sou manso, eu sou humilde. Eu sou manso e eu sou humilde. Amém? Nós precisamos ter as características que o nosso Senhor Jesus tem.
E se você fizer isso, você receberá esse lugar de descanso que Jesus tanto tem para você e para mim. Bem, concluímos hoje Mateus capítulo 11 e amanhã vamos estudar Mateus capítulo 12, tá bom? Amanhã entramos em Mateus capítulo 12. E hoje eu tenho para você a seguinte palavra: não há como ofender você, você está morto. Nunca será sobre você a ofensa. Então pare de se doer, porque você está morto. As ofensas são de Jesus. Entregue para Ele aquilo que você acha que é para você. Não há como rejeitarem você. Você está morto. As rejeições nunca serão sobre você. Mas também cuidado, porque os elogios também não são para você. A glória não é sua. Aquilo que você faz é dele, porque você está morto. Quem está se manifestando é ele. E tudo que você faz é por ele, e é para a glória e o louvor dele. Também entenda que o ministério de Jesus, ele é leve. Não pode ser pesado. Se o ministério está pesado, é porque você está levando nos seus ombros sozinho aquilo que você deveria levar com Jesus. E você sabe por que muitas vezes a gente não quer pegar o fardo de Jesus, o jugo de Jesus? Porque para eu entrar no jugo de Jesus, eu vou ter que me tornar semelhante. Então, se ele ama, eu também preciso amar. Se ele perdoa, eu também vou ter que perdoar. Eu vou ter que aprender com ele, vou ter que me tornar igual a ele, semelhante a ele, para poder andar com ele. E muitas pessoas não querem ser semelhantes a Jesus. Por quê, pastora? Porque dói. Dói, dói e dói fazer aquilo que Jesus está mandando fazer. Muitas vezes dói. Mas a Bíblia diz que se você fizer isso, você terá descanso para a sua alma. Quer descanso? Torne-se semelhante a Jesus e aprenda a caminhar com Ele nesse ministério que o Senhor Jesus está te entregando. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça viver essa palavra de Mateus, essa palavra que é pregada. Ah, gente, como é lindo e maravilhoso o Evangelho de Jesus. Como precisamos aprender a viver o verdadeiro Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada porque o Senhor nos chamou. E o Senhor já nos avisou que devemos nos alegrar quando formos ofendidos por causa do ministério que carregamos. O Senhor foi rejeitado em muitas cidades e nós sabemos que nós também passaremos pela rejeição, mas nós sabemos também que estamos mortos e que a rejeição não será sobre nós. Senhor, nós também sabemos que tudo que de bom fizermos não é sobre nós, mas Tu é a honra e a glória, porque és Tu que fazes por nosso intermédio. Senhor, não queremos carregar o ministério sozinhos. Queremos, Senhor, dividir, queremos o Teu fardo, o Teu jugo, porque o Teu jugo é leve. Mas para isso sabemos que temos que nos tornar semelhantes a Ti. Sabemos, Jesus, que temos que aprender contigo. E o Senhor é manso, o Senhor é humilde. Senhor, nos faça mansos. Nos faça, Senhor, discípulos mansos. Discípulos que não são orgulhosos, soberbos, altivos, arrogantes. Faça de nós, Senhor, discípulos mansos e humildes. Nos dê a tua humildade. No nome santo, bendito, precioso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã. Tenha um bom dia. Deus te abençoe.